Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um texto muito interessante, uma pesquisa sobre a deficiência auditiva, né? Vamos lá. Bem, nós vamos falar sobre alguns pontos, né? Introdução à metodologia, à pesquisa, a relação da família e desenvolvimento, a visão panorâmica, as reações sobre o artigo e as implicações na prática e, por fim, faremos uma conclusão. Bem, a introdução é o seguinte: nós precisamos entender do que se trata o artigo. O título do artigo é Otimizando o Desenvolvimento da Linguagem em Crianças com Deficiência Auditiva, o impacto das intervenções centradas na família, e ele se trata de uma revisão sistemática, tá? Nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Algumas palavras-chave, né, para a gente compreender o tema, né? É família, criança, relações e filho, pais e filho, perda auditiva e desenvolvimento da linguagem. Bem, a pesquisa, né, ela fez um estudo através de uma revisão sistemática da literatura. Certo? Então, ele compilou um conjunto de artigos e, por meio de critérios, né, que foram estabelecidos por eles ordenaram e organizaram de forma que é, fossem escolhidas, fossem escolhidos, né, artigos que envolvessem o tema que tinha sido estabelecido anteriormente. A revisão, ela obedeceu os critérios do Preferred Reporting Items for Systematics, Reviews and Meta-Analysis. Ela usou algumas bases de dados para retirar esses artigos e também chegar a utilizar o Google Scholar. Bem, a base de dados, né, que foram exploradas, chegaram a mais de que foram exploradas foram aquelas que nós vimos, né? E nela foram encontradas nessas bases de dados mais de na verdade assim, 3.050 artigos nessas 7 bases de dados. Eles retiraram alguns que estavam duplicados e restaram ali em torno de uns 2.383 estudos e foram criando alguns critérios e acabou que sobraram, no fundo, 6 artigos selecionados, ok? Então, a gente pode ver ali que os artigos encontrados na base de dados e mais da metade foram, quase, talvez, mais de 90% foram é, eliminados na primeira fase porque não cumpriam alguns critérios. Vou dar um exemplo. O objetivo aqui, a população, o foco era que fossem crianças. Então, um artigo que falasse, por exemplo, sobre idosos, ele seria descartado. Outro foco também era o tratamento tinha que ser focado nos pais, ou seja, os pais deveriam fazer parte do tratamento. Então, artigos que não tivessem essa informação também seriam cortados. E ele vai indo outros pontos, né, que fizeram com que eles chegassem a esse número de mais ou menos 6 artigos, né, de 6 artigos. Compreendendo qual é a ideia, né? A gente tem que compreender. Eles estavam tentando entender, né? O objetivo era compreender como as terapias dirigidas à família faziam, fazem, né? Afetam o desenvolvimento linguístico das crianças. Então, eles queriam entender isso. Eles queriam perceber se existia alguma influência na intervenção e intervenções que eram focadas na família, na recuperação auditiva, principalmente. Eles entenderam isso, eles partiram desse princípio, que existia alguma influência da intervenção, né, que era focada na família, quando a família fazia parte, né? E eles de fato encontraram alguns pontos interessantes, principalmente na relação da família com a criança e da família com a linguagem. Então, o que eles perceberam é que a família era fundamental, ela é fundamental no processo tanto do desenvolvimento auditivo como do desenvolvimento linguístico. O contato constante da criança por parte dos familiares, ou seja, gerar esse contato e os familiares fazerem parte desses contatos, os familiares criarem essas possibilidades, influencia diretamente nas terapias, certo? Então, as crianças, podem ter um desenvolvimento maior e melhor quando os pais fazem parte deles, porque os pais vão gerar essas pontes entre, por exemplo, com a linguagem, eles vão gerar esses ambientes com estímulos, certo? Então, a criança precisa, né, desse desenvolvimento, no seu desenvolvimento, do seu pai e da sua mãe fazendo parte, e principalmente quando ela precisa de se reabilitar ou fazer algum tipo de intervenção que possa recuperar aspectos auditivos. O que a pesquisa revela, na verdade, é que
nesse processo, os pais, a família, né, a participação da família afeta positivamente o crescimento no aspecto linguístico e principalmente nas fases iniciais da vida, certo? Eles utilizaram, né, algumas intervenções que estão aí ao lado, né, a Monster Parental Program, o Parental Child Interaction Therapy, intervenções guiadas por feedback de vídeo e programas de intervenção precoce. Foram os que foram utilizados nos artigos e que mostraram alguns pontos interessantes em relação a isso. Por quê? Eles mostraram que nesses artigos, observou-se a interação entre a família nos primeiros anos, do desenvolvimento da audição e da linguagem quando os pais estão envolvidos, da interação da família com a criança e da autoestima dos pais quando eles fazem parte desse processo e mostrando que isso aumenta, né? Tem melhores prognósticos de desenvolvimento, tem melhores prognósticos de recuperação auditiva e linguística. Então, os artigos mostraram que a família, quando ela faz parte, ela aumenta os estímulos para o desenvolvimento da audição e da linguagem. Com o emprego de recursos visuais para entender as interações, mostrou-se que existem resultados, né, positivos no vínculo da criança com a família, na autoestima dos pais, os pais se sentem parte, então a autoestima deles aumenta, né, de certa forma, porque eles estão ali fazendo parte, e por isso, consequentemente, eles acabam auxiliando mais as crianças no crescimento linguístico. Por causa, né, da proximidade e do tempo que essa relação de pai e filho, de família, produz, observou-se que era importantíssimo que os pais fizessem parte para criar esses ambientes de estímulo, esses ambientes de que pudesse haver esse desenvolvimento. Então, mostra-se importantíssimo que os pais façam parte disso e sejam figuras primordiais durante a infância também, porque isso fez muita diferença nos tratamentos quando envolviam crianças e em que os pais estavam próximos e tinham tempo com seus filhos, principalmente nesses períodos dos primeiros anos. Quais são as implicações na prática? As implicações na prática mostram que nós, como os professores, devemos introduzir os pais como participantes, a família tem que ser incentivada a participar, e nós devemos criar esse ambiente que a família possa participar, tá? A família tem que se sentir parte da educação, tanto do processo educativo quanto do processo de recuperação, e nós devemos potencializar por meio de incentivos tanto a produção de pesquisa, como também a criação de mais programas de terapia que envolvam a família. Tá? E, por fim, o artigo ele propõe mais pesquisa sobre o tema, pois demonstrou que existem efeitos positivos nas intervenções focalizadas na família, no desenvolvimento auditivo e linguístico, e os pais necessitam ser colaboradores, isso, eles devem ser participantes nos processos de reabilitação e no processo de desenvolvimento. É só isso, muito obrigada.